Sobre a menina Agatha Félix, vítima de bala perdida. É revoltante, dói em mim e em todos que têm filhos, sobrinhos. Mas o grande problema da esquerda, no entanto, é que ela dá voltas em si própria, em torno do seu próprio rabo, e não consegue sair da bolha. A esquerda olha para as tragédias de forma isolada, conjuntural e não estruturalmente. A dimensão do que culminou na morte da garota e de outras tantas pessoas é muito maior do que a crítica da esquerda. O crime é causado pela estrutura do sistema. Botar a culpa somente nas autoridades do momento parece apelo e birra, desconsiderando a situação vivida há décadas de repetições iguais ao fim da pequena Ágata. Em agosto, uma favela da zona sul do Rio mostra a face violenta da vida nos morros. Os 10.000 moradores da favela Santa Marta ficam no meio do fogo cruzado de duas quadrilhas de traficantes. O medo e o desespero tomam conta do morro. Ai, meu Deus! Olha meu Deus! Os bandidos desfilam armados pela favela, desafiando a polícia. Eu também sou pai e tenho filha de 9 anos e não posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Ágata estão sentindo. O governo é responsável porque ele responde pela segurança pública e tem se mostrado um completo imbecil condescendente e aproveitador da miséria do povo. Porém, ele, sozinho, não pode ser apontado como o problema, nem como causa do problema. Nem ele e nem o atual despreparado presidente. É infantil fazê-lo. Mortes assim aconteceram aos montes em outras gestões. Não sejamos hipócritas. A Agatha é, infelizmente, fruto de uma situação, sua morte, uma consequência. Situação de cenário comandado pelo crime organizado, em que a violência é proliferada nas comunidades pobres, favelas, morros. É um problema, portanto, habitacional, do crescimento desorganizado dessas comunidades às margens da organização da cidade. Comunidades dominadas por hierarquia marginal, autoridades do crime organizado, sob aquiescência das autoridades oficiais do Estado. Estes nada fazem. Utilizam a violência como discurso político apenas e têm ligações com o subgoverno no submundo do crime. Nossa situação está quase a mesma do México, em que há um poder paralelo ao oficial do Estado. Este poder paralelo é alimentado pela situação colonial do país, situação que também alimenta autoridades oficiais despreparadas, condescendentes e cúmplices ou partícipes do próprio poder paralelo. A culpa é de quem, na verdade? De todos nós, ora. Em certa medida, por aceitar uma dívida pública feita de juros sobre juros, levando todos os recursos disponíveis para dar dignidade ao nosso povo e evitar o que aconteceu com Ágata e outras tantas crianças também vítimas da negligência do Estado e da falta de compromisso das autoridades. Eu vou apresentar para vocês o sistema da dívida. Um esquema de geração de dívida sem contrapartida. A dívida é um grande esquema. O rombo das contas públicas está na dívida. Em janeiro de 2015, nós estávamos com 3 trilhões e 200 bilhões de estoque de títulos. Chegamos a dezembro com 3 trilhões 936. Isso significa que a dívida cresceu 732 bilhões de reais de 31 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Qual é a conta?
É um problema de segurança pública, de falta de investimento em segurança pública. Essa menina, antes de ser assassinada, já estava abandonada, já era vítima, já era um alvo, porque sua existência era de uma criança do terceiro mundo numa zona de guerra. Uma criança que não existe para a estrutura do poder dominante. Uma criança que, se por sorte sobreviver e chegar à idade adulta, será mais uma escrava do sistema, uma sobrevivente durante toda a vida. Ágata não existia. Metamorfoseou de nada para estatística. As ágatas não encontradas ainda por nenhuma bala perdida continuarão não existindo. Não adianta atacar o governador tão somente ou o presidente. Eles são excrementos do problema fulcral. Um país que não é país. Um Brasil, com B minúsculo e com Z. O cidadão da periferia é sempre o pedaço de carne alvo dos fragmentos de uma guerra. É o corpo à espera do crime, da bala, do látego, como o corpo do escravo estava sempre à espera da punição. Tal fato faz parte da condição de vivente de uma colônia, num Brasil que só serve ao banquete na Casa Grande, à boca faminta do mercado financeiro, com os seus banqueiros e toda a classe dominante infecunda, nacional e internacional. Quando vamos acordar para o fato disso tudo ser uma guerra contra o povo? Quando vamos acordar para o fato de que isso é uma guerra contra o povo mais pobre, inclusive? Uma guerra com vênia e subsídios vindos dos países desenvolvidos. Num todo, é a nossa estrutura de superendividamento colonial a responsável pela morte da Ágata. A esquerda pode criar seu discursinho do momento, mas não tem respostas para solucionar o problema. A esquerda carpideira só sabe chorar pelos mortos e fazer muita demagogia, enquanto eles apodrecem no fundo da terra. Vai exumar Marielle para sempre nas cirandas enquanto passa ao largo dos reais problemas do Brasil, causadores de tanta violência contra o povo. É o neoliberalismo, a estrutura de superendividamento do país, dos estados, que não permite investimento para tornar vidas como a da menina Ágata verdadeiras, dignas e seguras. Na verdade, o pobre no Brasil é invisível, só a bala que o encontra. Só a miséria o toca, só a tragédia o enxerga.